Olá, amigos do conhecimento. Hoje vamos estar a falar sobre a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela foi primeiramente descrita pelo psicanalista Herbert Freudenberg e isso foi em 1974, quando ele a definiu assim como um estado de esgotamento mental e físico causado pela vida profissional. Ela também é definida como um fenômeno psicossocial, que ocorre como uma resposta crônica aos estressores interpessoais ocorridos no ambiente de trabalho. Essa síndrome, ela é esse fenômeno psicossocial porque ela está inteiramente ligada às questões trabalhistas. Logo, não há aí uma diferenciação, né, entre o que ocorre no interior do indivíduo, né, psíquico, e entre o que ocorre fora e que afeta esse indivíduo. E desde 2022, ela foi incorporada à lista das doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. Sujeitos diagnosticados, inclusive aqui no Brasil, passaram a ter as mesmas garantias trabalhistas e previdenciárias previstas para as demais doenças do trabalho. Ela é considerada uma síndrome normalopática, né? É a doença do que se considera o normal, né? E características dela, nós vamos encontrar, eu relacionei aqui algumas, que é do reconhecimento e afetos, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, fadiga, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante e isolamento. Mas ela produz aí efeitos sistêmicos, não só a questão do sentir do ser humano quanto a esses sentimentos de derrota, desesperança, de fracasso, insegurança, né? Mas efeitos sistêmicos que é aquilo que afeta um organismo, né? Em sua generalidade, em seu geral. Quais são os sintomas? Quais são esses efeitos da síndrome de burnout? Cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos. Esses são os sintomas característicos que fazem com que nós, da área da saúde mental, né, eu enquanto psicanalista, os médicos psiquiatras, os psicólogos, as psicólogas, ao estarmos lidando com pacientes que relatem esses sintomas, apresentem esses sintomas, nós poderemos então diagnosticar, né, como já o fiz, a síndrome de burnout. Quais são as categorias profissionais mais afetadas pelo burnout segundo as pesquisas? Médicos intensivistas, professores que têm 2 vezes mais depressão, 2 vezes mais ansiedade, 2 vezes mais estresse que outros profissionais. Falaremos sobre isso adiante. E demais profissionais. Na população brasileira, segundo as estatísticas, 32% das pessoas na população brasileira ou passaram
ou haverão de passar pela síndrome de burnout, isto é, a cada 100 pessoas, cerca de 30, né, ou já passaram ou passarão pela síndrome de burnout. E em relação a profissionais de saúde, a cada 6 profissionais de saúde, um vai passar pela síndrome de burnout. Quais são os fatores, né, que predispõem ao burnout? Temos 2. O primeiro são transtornos mentais prévios, como depressão, ansiedade e abuso de substâncias. Né? Dividindo esse item em 2, nós temos que o Freudenberg empregou o termo burnout da cena do uso abusivo de drogas e também o uso compensatório de substâncias para manter a performance e sustentar longas jornadas de trabalho. E o segundo fator que predispõe ao burnout é a devoção ao trabalho, perfeccionismo, a idealização da situação laboral e superpessoas. Né? Pessoas que se devotam ao trabalho, são perfeccionistas, que querem se colocar numa condição de superpessoas, né? Como se fossem pessoas capazes, por exemplo, de dormir menos para estarem trabalhando mais. É um processo de aceleração do trabalho que vamos também estar falando um pouco mais adiante sobre isso. E essa idealização do trabalho, ela vai acabar por chegar a uma questão que é a alienação subjetiva ao trabalho. Vamos também mais à frente falarmos sobre isso. Como se pode a pessoa proteger da síndrome de burnout, né? A fazer todo um exercício que seja aí como que uma prevenção. Né? A nosso ver, o mais importante é aquilo que muitas vezes não vem sendo realizado. Né? Ou quando vem sendo realizado, é como se estivesse a cumprir uma obrigação. Né? Porque é preciso ter vida social. Então a pessoa vai para determinados lugares, vai a determinados ambientes, mas por conta de uma obrigação de vida social. Exemplo, dentro do campo do trabalho, já que estamos falando da síndrome do burnout, que é estritamente relacionado ao trabalho, há aquelas questões das confraternizações, principalmente em fins de ano, onde o não comparecimento, né, é como se fosse uma falta ao próprio trabalho, porque aquela confraternização se tornou uma extensão ao trabalho, né? E quem não comparece vai sendo taxada de antissocial, pessoa que na verdade não está valorizando a empresa, não está valorizando o seu trabalho, né? Olha, não vestiu a camisa da empresa, não tem aqui no trabalho sua família, né? Toda essa idealização, né? Que vai fazer com que as horas de lazer, né, não sejam de lazer. Então, uma proteção para que a síndrome do burnout não ocorra, uma prevenção, são justamente se ter atividade de lazer, se ter descanso, se ter horas de sono adequadas e horas para a alimentação também adequada, porque os trabalhadores vivem, né, uma correria, né, onde muitas vezes eles se alimentam da forma mais inadequada possível. Né? Quantos não fazem ali um seu horário de almoço, mas tomam um lanche rápido, né, para que a produção esteja se fazendo.
E aí nós vamos ter questões como a seguinte questão: o trabalho que se torna, né, dessubjetivante, isto é, os trabalhadores, né, nós trabalhadores estamos trabalhando e se faz tudo com muita, de forma muito automática, né? E isso gera uma dessubjetivação. A pessoa não pensa em como fazer, em outras possibilidades, né? Mas ela pensa em fazer, em realizar e em sempre estar produzindo. Não há outro pensamento aí. E então, isso vem para nós trazer a lembrança do filme Tempos Modernos, o Charlie Chaplin, né, que mostra ali um modelo fordista de produção, e onde hoje, se não há, né, a mesma forma de trabalho como no tempo, né, em que o filme Tempos Modernos apresenta, mas há essa questão da, da dessubjetivação do trabalho, tal como aqueles funcionários daqueles tempos em que eles se defendiam psiquicamente, mantendo-se em silêncio. Isso foi pesquisa realizada por estudiosos do comportamento na época. E esse foi o mecanismo de defesa usado, o silêncio, e cada vez mais eles se movimentavam para montar as peças das quais eles eram responsáveis, em um ritmo cada vez mais acelerado. Essa aceleração só veio a trazer, né, uma desconfiguração, né, das questões da subjetividade, das questões de que é preciso pensar, né, não só na produção do trabalho, mas pensar em si, pensar nas questões sobre as reivindicações de melhores condições de trabalho, as reivindicações de que se está a fazer muito, as reivindicações, né, da necessidade de gestão do tempo. Claro que hoje, no campo da administração, se estuda a esse respeito, mas ainda estamos num momento em que há uma produção constante e uma produção que faz com que esse trabalho ele deixe de ser um espaço de criatividade, deixe de ser um espaço para uma ampliação da própria identidade. Né? O psicólogo Cristiano Dalforno, em um curso de extensão da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, acima de burnout, porque os professores sofrem, ele usa uma frase seguinte: o trabalho pode ser um espaço para exercício da criatividade, para a vivência do reconhecimento e para a ampliação da própria identidade. Cristiano Dalforno. E muitas vezes essa identidade, né, ela vai deixando de acontecer no momento em que há a alienação subjetiva ao trabalho. O que é isso? É a falsa ideia de meritocracia, né? É a falsa ideia de que se eu acordo cedo, se eu acelero um serviço, eu ganho tanto mais tempo quanto eu ganho condições. Quanto mais acelerado eu estiver, de mais ganhar, de ter mais valor
naquilo que eu recebo enquanto espécie, enquanto dinheiro. E isso aliena até um ambiente coletivo, né? Há relatos de grupos de motoboys em WhatsApp, em outros setores, né? Onde se coloca assim, olha, se você acordasse mais cedo, se você fizesse como eu estou fazendo, né? Buscando assim entregar mais rápido, ter mais tempo para fazer mais entregas, você automaticamente estaria ganhando mais dinheiro. E ao invés daquele grupo se unir para reivindicar direitos, né, necessários para eles, até porque esses seus direitos foram retirados, essa chamada uberização dos serviços, né, faz com que esses trabalhadores não tenham a seguridade social. Se eles têm um contrato, é um contrato de prestação de serviços e é um trabalho que nessa uberização é autônomo, é flexível e ele tem um tempo determinado, né? Um contrato de 6 meses, contrato de 1 ano, contrato de 3 meses, contrato de alguns dias e não há ali direitos. Por exemplo, se o trabalhador está, seja em um carro, em uma moto, seja em uma bicicleta, e acontece um acidente, seja em um coletivo, acontece um acidente, ele está no seu horário de trabalho, ele vai buscar o quê? Em países como nós aqui no Brasil, que temos um sistema de saúde pública, ele vai parar na saúde pública. Ele não é um parado, por exemplo, porque ele não está ligado a uma empresa que ele coloque como uma parte de sua remuneração um plano de saúde. Ele não está amparado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Não tem esse amparo. Então, isso faz com que haja uma alienação subjetiva ao trabalho, quando nós podemos usar aí, hoje eu aprendi com um colega em um dos grupos de WhatsApp, um grupo de estudos, sobre as questões da máquina, não a máquina no sentido mecânico, mas essa máquina de uberização que faz com que, em um pequeno vídeo que ele me passou, acho que fala Guattari, né, desse filósofo, que vem a estudar as questões da psicanálise, da esquizoanálise, vem também fazer as críticas, e que vem falar sobre o inconsciente maquínico, isto é, sobre aquele processo em que desejo e trabalho não estão separados e que esses trabalhadores acabam sendo, né, aí manipulados e movidos, né, por essa máquina desse capital maquínico, que é essa máquina da uberização, em que se diz assim: o desejo é o desejo, o trabalho é a disciplina. O trabalho é apenas um momento de formalização daquilo que eu devo fazer. Não há desejo ali. E o Guattari vai dizer que ele não compreende assim, né? A produção está ligada ao desejo. Trabalho e desejo, eles estão juntos, né? E é preciso ver que quando uma pessoa idealiza o trabalho, ela coloca o trabalho como algo em que ela pode alcançar patamares de uma ascensão social melhor, na medida em que ela mais trabalha, essa é uma ideia, né? Uma ideia que
é falseada por um sistema que é falseada por um sistema em que realmente não há possibilidades de crescimento, né, tal em que a pessoa vai alcançar, né, uma determinada, uma alta classe social. Né? Existem fatores, né, dessa própria máquina não mecânica que não permitem que isso se dê, né? A não ser que a estrutura desse sistema permita que isso ocorra. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, nós temos também nesse processo, para além da alienação, né, subjetiva ao trabalho, e dentro dessa alienação não há um reconhecimento de um processo que esse avanço tecnológico, né, veio a fazer, e muitas mudanças, né, vieram a fazer com que no trabalho o trabalho se tornasse uma sociedade dos adoecimentos, a sociedade dos adoecimentos no trabalho, né, que traz o que? Uma reinvenção constante que afeta a saúde mental. Em um dos textos que eu escrevi em 2021 ou 2022, eu falo sobre isso também, a questão do adoecimento dos trabalhadores, porque enquanto nós estamos trabalhando em qualquer área que for, nós temos que nos reinventar constantemente, porque as mudanças vêm, as tecnologias vêm, novos paradigmas de gestão surgem, e nós temos que estar nos reinventando. E um dos exemplos no texto que eu escrevi, eu falo sobre, por exemplo, eu conversava com um amigo que ele, né, é entregador, é um motoboy, e ele começou a falar assim: Léo, você está sabendo que os drones passarão a ser usados como entregadores também? E aí eu falei, pois é, e o que isso te leva a pensar? Aí ele, né, não alienado, ele colocou assim, olha, isso me leva a pensar que eu preciso ter uma outra profissão. Olha a reinvenção, para ter outra profissão ele precisa se reinventar, ele precisa se capacitar, ele precisa estudar, ele precisa fazer cursos, né? Ele vai despender aí também dinheiro, investimento, não só de tempo, mas de dinheiro. E por mais que a gente use essa palavra bonita, investimento, mas daqui a um tempo ele poderia investir, por exemplo, num curso para que ele fosse um operador de drones. Depois de um outro tempo, a IA começa a operar os drones e aí ele passa a investir um tempo agora para fazer a manutenção dos drones, né? E vamos supor que a robotização traga um robô que faça a manutenção dos drones. E aí ele começa a ter de se reinventar, por exemplo, para ser um gestor, né, daqueles que estão ali promovendo os softwares para aqueles drones, ou um desenvolvedor de softwares para os drones. Ele vai ter que se reinventar para poder permanecer paradoxalmente na sua área, que ele não vai estar nem mais na área, né, que é a dele, né? No caso de entregador aí. Ah, Léo, mas ele pode estar assim, tendo melhores recursos financeiros.
Mas o que eu estou a falar aqui não é sobre isso, isso sim pode se dar, mas é sobre a questão do quanto ele está a lutar e quanto isso é cansativo para estar se reinventando. Ou então, eu dei exemplo aqui de operação de drones, desenvolvimento de software, mas há outros caminhos, né? E, por exemplo, poderia pensar em ir fazer uma faculdade de pedagogia, ir para uma outra área totalmente diversa, uma educação. Poderia fazer biologia, fazer um técnico, né? Fazer um novo técnico ou fazer um tecnólogo, enfim. E vai ter de se reinventar e vai ter de ficar se reinventando. Né? Isso afeta a saúde mental, isso exaure mentalmente a pessoa que está em constante processo de estudo, em constante processo de capacitação, em constante processo de reinvenção. Também há o fator precarização do trabalho, né? Isto é, há uma diminuição de quantidade de pessoas. Exemplo, na área de saúde. Né? Antes havia-se, por exemplo, dentro de um processo de unidade de terapia intensiva, uma UTI, em um hospital, 3 a 4 médicos, né? E cada um deles fazia o seu plantão. De repente, há todo um processo de se colocar, olha, agora vamos colocar aí 2 enfermeiras, tinham 6, vamos colocar 2 e vamos deixar 4 médicos, não, vamos colocar 2 médicos também. E aí aqueles outros 2 médicos têm que dar conta, têm que estar, né, ali fazendo plantões, né, mais vezes, as enfermeiras também. E aí há todo um processo de que há família, de que há outros problemas, e essa precarização, essa redução, né, de número de pessoas causa precarização do trabalho, porque causa diminuição da qualidade de vida no trabalho e a própria qualidade de vida pessoal. E aí um profissional, uma profissional de saúde está super cansado, estressado, está com sono, está muitas vezes bem mal alimentado e de repente erra ao dar um medicamento a um paciente. E a culpa vai ser de quem? Vai se pensar no contexto ou vai se culpar estritamente aquela profissional, sem pensar no contexto em que aquela profissional está vivendo? Vai se partir para cima da profissional. Um outro fato, isso aqui é muito interessante, que eu já vou citar a questão dos professores, que é a inclusão, né, e a falta de preparação dos servidores. Né? Professores, por exemplo, que entram num processo dessa mudança na sociedade, que há inclusão, né, para os alunos com transtorno no neurodesenvolvimento, como autismo, transtornos mentais outros, deficiência intelectual, deficiência física, há inclusão e não há a preparação para que esses profissionais da educação estejam verdadeiramente qualificados para realizarem esse processo. Além de, no Brasil, na educação pública, nós vemos as salas de aula lotadas. Um outro fator é o fator também do trabalhador que está constantemente conectado. Há um fator múltiplo aí nessa conexão, onde no vídeo que gravamos Sociedade do Cansaço, falamos, né, dos horários de trabalho, que muitas vezes se sai e se está ali
com grupos de WhatsApp, está com os processos, né, de chamadas, de vídeo, de momentos de dúvidas de colegas que entram no privado, e os professores também, os grupos de escola, os grupos de professores, os subgrupos dos alunos, aluno que envia dúvida, aluno que envia de repente também as falas de um problema, professor que está vendo aluno muitas vezes com questão familiar, que precisa de uma assistência social, que precisa de um acompanhamento psicológico e acaba tendo que dar conta, e a mulher especialmente, que a educação aqui no Brasil há essa ideia de que parece que a função materna se estende para a educadora, isso gera ainda, né, mais dificuldades e mais pressão, levando então a que a síndrome do burnout esteja aí sendo, né, presente. Esse adoecimento, né, no trabalho se faz presente. Aí também, né, a questão do programa de recompensa variável, isto é, mais dinheiro, né, no salário, mais valor no salário, né? Quanto mais você trabalha, mais você produz, quanto mais você fizer, né, você vai ganhar mais. Isso acaba promovendo o quê? Uma concorrência, né, entre pessoas que ali estão em um coletivo e que deveriam estar buscando fazer todo um processo de solidariedade, de cooperação umas com as outras. Isso gera uma concorrência, isso rompe, né, com a unidade da coletividade. Isso faz um rompimento, uma ruptura, onde a concorrência, a competitividade se faz, né? Então, nós precisamos resgatar essa solidariedade, né? Essa compreensão de que eu sou parte de um grupo, né? E nós precisamos, como vai dizer o psicólogo Cristiano Dalforno, rehumanizar o que se maquinizou, né? E muitas vezes o que se maquinizou não é a máquina, lembrando lá do Guattari, né? Não é a máquina em si mesmo, é o que se maquinizou muitas vezes somos nós, seres humanos, que nos maquinizamos, né? Vivendo no automático, né? Uma forma, né? Outra forma de adoecimento no trabalho é o fator isolamento, é a depressão, é a ansiedade, e isso muitas vezes leva a um suicídio, né? Aos casos de suicídios nos espaços de trabalho. E essa mensagem que o suicídio em um espaço de trabalho traz, ela é muito impactante, porque no local em que eu deveria estar me sentindo bem, no local em que eu deveria estar produzindo de uma forma em que eu não me sentisse, né, fracassado, inseguro, um sentimento de incompetência, porque eu não estou acelerando, eu não estou fazendo o que o processo de uberização, o novo paradigma de gestão trouxe. Então acelero, tenho que fazer mais, eu não estou dando conta disto. E aí vem muitas vezes a depressão, o suicídio derivado dessa depressão, que vem derivada dos sentimentos de insegurança, de desesperança, de incompetência. Isso faz com que eu me isole, eu só vejo uns colegas, não colegas, mas concorrentes, tudo é negativo, e isso
me causa afastamento, eu não me vejo mais como um participante da sociedade, eu não vejo uma saída, porque a desesperança tomou conta e eu me mato. E eu estou dizendo, nesse ato, que é preciso mudar os paradigmas atuais de gestão. É preciso mudar a forma como se está a movimentar esta máquina. É preciso resgatar a solidariedade, a cooperação, o sentimento de pertencimento a um grupo. Também nós vamos ver aí, nesse adoecimento, né, no trabalho, os riscos de cuidados com a família, né? Eu estou ligado ao trabalho, estou conectado, e a minha família, como está? Nós temos, então, um desafio, né? Um desafio para a questão do trabalho, né? Que é manter um trabalho não como uma paixão, mas como algo que eu me dedico porque eu gosto de fazer, né? Eu me recordo aqui de aulas que tive em curso com o psicanalista Jorge Forbes, e ele disse o seguinte, sobre paixão e trabalho. Ele disse: a ideia da paixão como ápice do sentimento humano é muito criticável na psicanálise. Como é que eu posso tratar da paixão no trabalho que eu amo? Porque é diferente, né? Paixão e amor. Amando e apaixonando menos. É a resposta que o Jorge Forbes dá. Lembrando que paixão, em sua origem etimológica, vem do grego pathos, e quer dizer sofrimento, né? Claro que nós temos N definições, mas aqui, nessa perspectiva, está a se falar de paixão enquanto sofrimento, né? E não um sentimento de ardor, né? De gostar com muito ardor de alguém. E claro, isso também vai levar às questões de sofrimento, mas isso é outro assunto. Então, assim, aquela pessoa que idealiza o trabalho, que se devota ao trabalho, que se devote não de uma forma em que precisa estar acelerando para mostrar que ama, para mostrar que está devotado ao trabalho, mas que faça com qualidade. Que a estética, né, o seu movimentar-se no trabalho, a estética mostre ali a sua beleza, né? E a pessoa olhe e reconheça a marca, na sua marca ali, nossa, foi fulano que fez. E isso é reconhecimento. E reconhecimento é um dos fatores que vão auxiliar, né, como uma hipótese, a que também a síndrome de burnout não venha a tirar a subjetividade, né, a criatividade, o sonhar dentro do trabalho, o fator de pensar, né, dentro do trabalho, né, pensar além. Também uma retribuição econômica que seja justa, que seja adequada, né, seja digna. E também a retribuição afetiva, né? Uma retribuição afetiva, ela é importante, né? É por meio do trabalho que eu invento novas soluções. Mas ao inventar essas novas soluções e me reconhecer no que eu faço, eu invento a mim mesmo, por meio do trabalho. O sujeito transforma ao mundo e transforma a si mesmo. Cristiano Dalforno, psicólogo.
Então, na medida em que eu, né, posso pensar o trabalho, posso inventar novas soluções, eu não vou estar me alienando. E ali também eu vou ter um reconhecimento por ser uma pessoa que está nessa possibilidade de pensar além, de inventar novas soluções, né? Eu me reconheço no que faço e sou reconhecido. Eu deixo uma marca. Eu invento a mim mesmo por meio do trabalho e transformo o mundo e transformo a mim mesmo a partir do trabalho. Então nós precisamos estar muito atentos para não nos desligarmos desse processo de autovalorização, desse processo em que nós precisamos dizer nessa sociedade em que a exaustão se torna artigo de luxo, onde nunca se está parado, onde nunca se está parado, onde sempre se está em atividade, como se é isso que é viver, né? E nós perguntamos, encontramos com colegas, com amigos, com amigas, com parentes, com colegas de profissão, e todos estão relatando que estou exausto, estou cansado, estou muito cansada, eu não paro, e a agenda está sempre lotada, né? E isso não faz bem. Então nós temos que entender que o luxo não é estarmos exaustos, que isso não é viver, que isso é fazer com que nós nos dessubjetivemos, e isso não traz criação. E aí nós vamos lembrar aqui do filósofo Sêneca, que foi professor do imperador Nero, um filósofo estoico, escreveu, né, um pequeno livro sobre o ócio, falando do ócio criativo, do ócio produtivo, da necessidade de nós termos esses momentos de ócio. Também temos o filósofo e matemático Bertrand Russell, que também escreveu, né, sobre o ócio criativo. E nos dias atuais nós temos o sociólogo italiano Domenico De Masi, que fala, né, sobre o ócio criativo, que estimula, né, a estarmos nesse ócio, onde nós vamos produzir. Por exemplo, eu sou escritor. Para escrever um texto, eu necessito ser subversivo. A escrita necessita que eu seja subversivo ao sistema que aí está, porque eu preciso, para escrever, de um espaço adequado, de silêncio, de um espaço bem iluminado. E esse silêncio, ele só pode se dar no momento em que eu não estou a produzir, né, dentro dessa sociedade da exaustão. Porque o próprio ato que faz com que eu me recolha para escrever, ele é subversivo, ele subverte essa ordem. Ele vai de encontro ao sistema que está aí montado. Porque é necessário que eu esteja livre a pensar, para fazer aquilo que me dá prazer, para fazer aquilo que eu amo, para fazer aquilo que vai promover com outros um diálogo, ainda que sem a minha presença física, mas com a minha presença espiritual, psicológica, onde
o leitor, a leitora vão estar dialogando comigo na medida em que leem o texto e refletem e criam ali também as suas reflexões e têm as suas interpretações. Eu sei o que eu escrevi, mas eu não poderei saber o que todas as pessoas, que me leram meus textos, pensaram e pensam a respeito deles. Quais são as interpretações que elas têm e tiveram. E as que terão, que podem reler, que podem revisitar, né, aqueles escritos. Então é necessário que nós tenhamos esses momentos de atividade, de lazer, de estarmos com a família, de termos horas de sono adequadas, de termos a hora adequada para a nossa alimentação, prestarmos atenção em como estamos nos alimentando. E o como não é só a questão do o que eu estou comendo, não, é o como, né? Eu estou com um horário para que eu possa me alimentar adequadamente, sem pressão, sem que eu tenha que correr porque eu não posso mastigar direito, porque eu tenho que fazer algo, mas buscar me manter de forma adequada num ambiente onde os celulares, os computadores não estejam presentes e onde eu possa saborear verdadeiramente não só o alimento, mas um momento em que eu possa estar com a família e viver aquela comensalidade, viver aquele momento em que eu estou almoçando, jantando, lanchando e posso dialogar, conversar, né, com a família sobre outros assuntos que não só o trabalho. Porque o trabalho ficou e está tão intenso, ele está tão internalizado que sai-se do trabalho e o assunto que tem ou outros assuntos que vêm e há um atravessamento em que o assunto do nosso trabalho passa a estar presente ali. Para nós vermos, né, que isso é um sintoma dessa aceleração do trabalho. Né? Aqui, o paradigma atual faz com que nós tenhamos internalizado dessa forma. Fiquem bem e depois faremos mais reflexões sobre, acrescentando sobre esse ou mais outros assuntos.